E quais são as causas do crescimento da próstata? Esse órgão masculino tão importante que a partir dos 40, 50 anos começa a dar sinal de vida, negativamente no caso, dando sintomas e trazendo dor de cabeça para os portadores dela. Uma glândula muito importante, situada logo abaixo da bexiga, certo? E que envolve parte da uretra. Então, a uretra, que carrega a urina para fora do corpo, ela é envolvida pela próstata, como eu estou mostrando na figura aí agora. E a próstata cresce até mais ou menos os 25 anos e para de crescer. E volta a ter um crescimento lento. E muitas pessoas relacionam a idade ao crescimento anormal da próstata. Esse crescimento anormal causa uma doença chamada hiperplasia benigna da próstata, que não é e não tem nada a ver com câncer. Então, quem tem hiperplasia benigna da próstata não está com câncer da próstata, que é outro departamento. O câncer da próstata normalmente não dá sintoma nenhum, mas a hiperplasia benigna dá sim. E quais são os sintomas da hiperplasia benigna da próstata? Ela cresce de tamanho e, por crescer de tamanho, começa a pressionar a bexiga. Então, como pressiona a bexiga, os músculos da bexiga, com o tempo, começam a ficar mais fracos. E aí, ela não se esvazia totalmente, dando aquela sensação sempre constante de urgência miccional. É a polaciúria, é o nome científico que se dá, aquela necessidade de urinar frequentemente, com muito mais frequência, às vezes até sem ter nenhum xixi para sair, sem nenhuma urina. Vai, senta, sai um pouquinho de xixi e já para, porque essa necessidade vai ficando constante. Ao mesmo tempo, como a próstata pressiona, ela cresce de tamanho e pressiona a uretra, ela vai ficando mais fininha, e a urina sai com um jato mais fraco. Então, o homem sente uma diminuição da força e do jato urinário. É um dos sintomas da hiperplasia benigna da próstata, do crescimento da próstata. Também a urina com dor, o ardor a urinar, que é a urina queimando quando sai. E isso pode chegar a um ponto em que essa obstrução se torna total. E o homem fica naquela situação de emergência gravíssima, não que vai tirar a sua vida, claro, mas é de um sofrimento atroz, em que ele chega no hospital, desesperado para fazer xixi, e não consegue fazer xixi. Imagina, a bexiga cheia e a próstata tão grande que está pressionando e fechando o canal da uretra totalmente. E aí, graças a Deus, o médico vai prescrever uma sonda que vai passar e vai aliviar o paciente de uma maneira extraordinária. E quais são as causas da hiperplasia benigna da próstata? Muita gente fala sobre a testosterona, que o DHT, que é a dihidrotestosterona, que é uma forma mais potente de testosterona, é a causa da hiperplasia benigna da próstata, é a causa do crescimento anormal. Porque a testosterona, quando passa na próstata, a próstata converte uma parte dessa testosterona em DHT, que é a forma mais potente que existe de testosterona. Só que a realidade é a seguinte: a partir dos 40 anos de idade, 45 anos de idade, a próstata começa a crescer exatamente pela diminuição da quantidade de testosterona total. A queda na quantidade de testosterona vai causar a hiperplasia benigna da próstata. E eu vou explicar aqui por quê. Bem, a testosterona é um hormônio muito importante para o homem, mas tão importante que ele não é importante somente para a questão sexual. O cérebro, para funcionar bem, precisa de testosterona. Todo o corpo precisa do hormônio testosterona para funcionar bem. Os homens, principalmente. E no sistema cardiovascular, existem muitos receptores para a testosterona. E para o coração funcionar bem e com harmonia, precisa de uma boa quantidade de testosterona. Por isso que há uma relação que já está sendo feita inversa entre testosterona alta e baixos níveis de infarto do miocárdio. Testosterona baixa e altos níveis de infarto do miocárdio. Homens que param de acordar com ereção matinal, não têm mais ereção matinal e começam a ter infartos. Então, homens que têm ereção matinal todos os dias, que se acordam com ereção, eles têm um menor índice de infarto, porque estão com a testosterona mais alta. E o que é que acontece, gente? Por que é que o DHT ele vai provocar o crescimento da próstata? Porque quando a testosterona está baixa, vai haver uma maior necessidade do organismo converter testosterona em DHT,
Porque, já que tem pouca testosterona, vai precisar de uma maior quantidade de testosterona mais forte, que é o DHT. Então vai ter um aumento da enzima 5-alfa-redutase que faz essa conversão. E aí por isso que os homens com testosterona mais baixa vão ter queda do cabelo. Vai ficar careca. Porque o DHT ele vai provocar a queda do cabelo quando está em excesso. Ao mesmo tempo vai aumentar a próstata. Esse é um dos sintomas que o DHT provoca. Então, você tem um DHT mais alto porque tem uma testosterona mais baixa. Essa é a questão. Aí que está o ponto-chave do começo da doença. A hiperplasia benigna da próstata é gerada por testosterona baixa. E também, ao mesmo tempo, estrogênio mais alto. Ora, o homem também tem estrogênio, que é o hormônio feminino. Mas esse hormônio deve estar baixo, deve ser em pequena quantidade. Então, com a idade, começa a decair a testosterona total e o corpo, por isso, vai exigir uma maior quantidade de DHT para que a função sexual não seja prejudicada e as outras funções do hormônio também. E com esse DHT mais alto, você vai ter uma próstata crescendo mais rapidamente, mais do que deveria. Ao mesmo tempo, com a idade de 40, 45 anos chegando, vai surgir uma maior conversão da testosterona em estrogênio. A enzima aromatase faz isso, vai ter mais aromatase. E as pessoas gordas também. Os obesos têm mais aromatase e vão também converter mais testosterona em estrogênio, tendo a maior chance de ter hiperplasia benigna da próstata. Então, com a idade, o estrogênio começa a se elevar, começa a aumentar. E com isso, estimula a próstata a crescer também. O estrogênio faz a próstata crescer. Então, são esses dois fatores combinados. Aumento do estrogênio a partir dos 45, 50 anos nos homens e uma diminuição da testosterona. Esses dois fatores combinados, o aumento do DHT e o aumento do estrogênio, vão atuar sobre a próstata, estimulando o seu crescimento, mais do que o normal. E aí a próstata começa a ter 30 gramas, 40 gramas, 50 gramas, daí por diante, até chegar ao ponto onde vai produzir sintomas. Durante um certo tempo, esse aumento vai passar despercebido, mas depois ele começa a dar problemas. Ok? Então são essas duas questões, gente. Diminuição da testosterona e aumento do estrogênio. E todas essas duas questões têm solução. Então você pode fazer uma prevenção já agora, certo? Para prevenir o aumento da tua próstata a partir dos 45, 50 anos e também pode reverter esse aumento através de um reequilíbrio nos teus hormônios, certo? Isso é um assunto para um próximo vídeo, no qual nós vamos falar sobre as soluções naturais para esse problema do crescimento anormal da próstata, da hiperplasia benigna da próstata, ok? Gente, era isso que nós tínhamos para falar hoje. Fico muito feliz em poder compartilhar esses conhecimentos com você, desejando a você, agora, nesse momento, que você possa ter muita saúde e muita paz. Um grande abraço e até o próximo vídeo.